Capítulo 1124, Brutal tradução. Do Koan Revisão. Fresou o padrinho nos 5 elementos. A energia de origem do atributo madeira tinha a característica de crescer infinitamente. Enquanto Li Ming estava envolvido por essas raízes do mundo, ele repentinamente sacou a lança de sangue da Fênix. Embora todo o seu corpo estivesse banhado em sangue neste momento, sua força de combate ainda estava em seu estado máximo. Não só a sua vitalidade sanguínea não mostrava o menor indício de enfraquecer, ela na verdade cresceu como um foguete avançando ao céu sem fim. Com o balanço da lança de sangue da Fênix, uma enorme quantidade de raízes do mundo do atributo madeira foram cortadas. No entanto, mais e mais raízes do mundo surgiram do chão, enrolando-se ao redor do corpo de Li Ming como fios incontáveis de um novelo de lã. KKK. Todas as articulações de Li Ming emitiram sons explosivos de estalos. Essas raízes do mundo tinham um poder inimaginável dentro delas, até mesmo um artefato santo teria sido instantaneamente torcido até virar sucata. Essência sanguínea da Fênix, queime para mim. Li Ming rugiu. De dentro de seu corpo, a essência sanguínea da Fênix se iluminou. Uma luz dourada flamejante explodiu a partir das suas sobrancelhas e o fantasma de uma fênix dourada escura apareceu atrás de Li Ming, abrindo suas asas. As 3 primeiras leis do fogo foram fundidas até se transformarem em uma só. Depois que Li Ming absorveu uma enorme quantidade de fragmentos da lei do Dao Celestial durante a sua 9ª morte, mesmo que ele não tivesse tido tempo para entendê-los completamente, ele ainda havia fundido sem saber a 4ª lei do fogo. O fogo ardente queimou através dessas raízes do mundo, acabando com a tenacidade delas. Neste momento, Li Ming abriu todos os 6 portões e, com a súbita erupção de força, todas essas raízes do mundo foram separadas por Li Ming. Isso é muito aterrorizante. Ele é simplesmente uma besta viciosa ancestral sob a pele de um humano. Ele perdeu tanto sangue e está todo ferido, mas não parece ter sido afetado. Sua vitalidade sanguínea ainda está crescendo e sua força de combate ainda está no auge. Sua capacidade de resistência e recuperação deixaria qualquer um sem fôlego, descrentes. Havia centenas dessas espadas na tribulação do metal e agora existem mais de 1000 dessas raízes do mundo. Cada lâmina da tribulação do metal ou raiz do mundo tem a força para dilacerar um gênio no nível inicial ou intermediário do reino mar divino. Com 1000 a 2000 dessas terríveis calamidades liberadas, a força delas unidas é incrível. No entanto, Li Ming resistiu a tudo isso com sua força. Ele deve ter consumido muita energia e ainda assim sua verdadeira essência não parece ter diminuído em nada. Enquanto todos falavam, a tribulação celestial mudou mais uma vez. Já não vinha um de cada vez, mas agora 2 deles chegaram juntos. Esta foi a tribulação dupla da água e do fogo. Se fosse apenas tribulação do fogo, Li Ming não se importaria. Mas agora, a tribulação da água foi adicionada. Chamas voaram das nuvens, criando um enorme dragão flamejante que voou pelo ar descontroladamente. Ele flutuava de um lado para o outro, o corpo mais espesso do que um tanque de água. E do outro lado estava um dragão de gelo azul. Este dragão de gelo da tribulação da água tinha uma força de impacto aterrorizante e corrosiva, capaz de suprimir toda a verdadeira essência. Os dragões de fogo e água emitiram rugidos ensurdecedores enquanto se dirigiam para Li Ming. Este era um ataque completamente avassalador e desconcertante. Até agora, Li Ming tinha experimentado 2 grandes batalhas e ele nem sequer teve um momento para recuperar o fôlego. De repente, ele foi engolido pelas chamas, seu corpo inteiro se tornou um pilar de fogo em formato humano que foi cercado pelo dragão de gelo azul da tribulação da água. As 2 energias, uma fria e a outra quente, invadiram simultaneamente o corpo de Li Ming. Transformando o corpo de Li Ming em um campo de batalha, elas começaram uma batalha brutal. A tribulação do metal e a tribulação da madeira atacaram o exterior do corpo reformado de Li Ming, mas esta tribulação dupla da água e do fogo entrou através de seus meridianos, querendo esmagar seu Dantian. Broto do deus Erejé. Em sua mente Li Ming ativou. O broto do deus Erejé começou a emitir camadas sobre camadas de uma luz divina brilhante.
A verdadeira essência comprimida uivou e aquelas 3 folhas do atributo fogo irromperam brilhando, crescendo mutuamente e suprimindo as labaredas em seu interior. O broto do deus herege era verdadeiramente digno de ser chamado de um poder divino transcendente. Era até mesmo capaz de suprimir o poder da tribulação celestial até certo ponto. Mas essa tribulação da água foi um tanto difícil para Li Ming resistir. A intensa força corrosiva o inundou, fazendo com que a carne e o sangue de Li Ming secassem. A dor de ter seus órgãos lavados como uma água tão ácida poderia ser imaginada. Se fosse um artista marcial normal em seu lugar, seus ossos teriam se fundido com a água ácida há muito tempo e eles teriam se transformado em uma poça de gosma sangrenta. Mesmo que fosse Li Ming, todo o seu corpo ainda estava se contorcendo de dor. Essa tribulação da água não apenas continha um poder profundamente corrosivo, como também representava o mais extremo frio polar, uma sensação mais fria que o gelo ártico. O sangue de Li Ming começou a congelar e suas feridas congelaram sob camadas de gelo. Com sons cortantes, espinhos de gelo se formaram dentro de seu corpo, perfurando sua pele e órgãos, fazendo o sangue turbilhoar. Li Ming mais uma vez queimou o sangue da fênix ancestral. O sangue flamejante e turbulento da fênix expeliu vigorosamente a tribulação da água. No entanto, antes que a tribulação da água saísse, o solo abaixo de Li Ming começou a tremer novamente. Do chão que estava repleto de fissuras, rachaduras ainda maiores começaram a aparecer em uma velocidade alarmante. Golems maciços de pedra começaram a se arrastar para fora dessas rachaduras. Esses golems de pedra eram do tamanho de uma colina. Embora eles não tivessem nenhuma verdadeira essência, sua força física era de dezenas de milhões de jins. Um único soco deles poderia destruir uma montanha. Antes de uma onda acabar, outra onda chegou. Essa era a tribulação da terra. Quando os anciãos da ilha Serena viram essa cena, todos eles ofegaram. Quem ainda poderia sobreviver a isso? Mu Shuitian apertou as mãos juntas. Vendo essa cena, até ela sentiu a palma das mãos soarem devido ao nervosismo. A existência da tribulação celestial não era para refinar e dar chances de sorte para aqueles gênios monstruosos que ousaram violar os princípios do Dao celestial. Pelo contrário, era o último comando para destruí-los. A tribulação celestial não era fácil de superar. Embora se possa dizer que é uma injustiça perecer sob a tribulação celestial, não era nada incomum. Li Ming, você deve persistir. Mu Shuitian disse com a respiração presa em seu interior. Ela era incapaz de acalmar seu temperamento por mais tempo. E ao lado dela, embora normalmente tranquila Mu Qianshi tivesse conseguido manter uma expressão calma, ela ainda estava torcendo as mãos. Agora, podia-se dizer que Li Ming está resistindo a 3 tipos de calamidades. Ele queimou o sangue da fênix ancestral, abriu a força do deus herege e exibiu o espaço da energia Ongmei. Ele usou completamente todos os seus movimentos marciais finais. Choveu sangue no chão. Seu corpo inteiro estava coberto de feridas horríveis e cristais de gelo perfuravam sua pele. O corpo de Li Ming era como uma bolsa de sangue rasgada, era difícil olhar diretamente para ele. Ele usou a força do deus herege para suprimir o poder do fogo e então usou o poder do fogo para dissolver os cristais de gelo em seu corpo. Finalmente, ele brandiu a lança de sangue da fênix e com apenas a sua força física formidável ele se atirou em direção aos golems de pedra. Nesse momento, a verdadeira essência em seu interior se misturara de uma forma completamente caótica, ele não era capaz de invocar nem um pouco dela. Tudo que ele podia fazer era confiar em sua própria força física. Manual do Tirano Celestial, sem ondas sequenciais. Li Ming gritou em voz alta e veias azuis se projetaram na testa. Ele abriu todos os 6 portões e revolveu sua força até o limite. Esses golems de pedra possuíam a força de dezenas de milhões de jins. Eles avançaram em direção a Li Ming com uma força brutal e esmagadora. Este era um confronto direto e selvagem. Bang! O primeiro golem de pedra foi esmagado pela lança de Li Ming.
Embora a força física de Li Ming fosse de um pouco mais que 1 dúzia de milhões de juns, usando as 100 ondas sequenciais do manual do Tirano Celestial, sua força poderia chegar a impressionantes 30 a 50 milhões de juns. Isso simplesmente não é humanos de jeito nenhum. Esta foi a segunda vez que este ancião da Ilha Serena disse tais palavras. Assim que ele viu Li Ming esmagar um golem de pedra com força bruta, ele simplesmente ficou chocado. O fluxo da verdadeira essência dentro do corpo de Li Ming estava caótico e seu corpo continha simultaneamente tribulações da água e do fogo. Ele não era capaz de fechar as suas feridas. Todos os meridianos de um artista marcial comum teriam sido rasgados e eles teriam morrido neste momento, nem imaginando conseguir continuar lutando. Mas quanto a Li Ming, ele resistiu a tudo isso e quebrou o golem de pedra da tribulação da terra. Enquanto Li Ming esmagava o primeiro golem de pedra, ele podia sentir uma grande força vibratória sendo transmitida aos seus braços, quase fazendo com que as linhas de sua palma se abrissem. No entanto, esta dor agonizante na realidade fez com que Li Ming caísse em um frenesi de batalha ainda maior. Esmague! 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 A lança em si era uma arma destinada a batalhas frontais. A única arma que poderia varrer um batalhão de 1000 soldados era a lança. Um general militar, não importa em que circunstâncias eles estivessem lutando, usaria apenas uma lança longa, uma lança de cavalaria, uma lâmina crescente do dragão verde. Isso porque essas armas continham um grande poder e exigiam uma força intensa. Se alguém segurasse uma lança e atacasse de forma decrescente, como poderia uma mera espada de mão única bloqueá-la? Em uma situação de força semelhante, só seria possível esquivar. Isso porque, se uma espada fosse usada para resistir a tal ataque, não seria suficiente, mesmo que alguém segurasse a espada com as duas mãos. Caixa. Caixa. Golems de pedra foram pulverizados em pedaços, um de cada vez. Os vasos sanguíneos de Li Ming continuaram a saltar, mesmo quando o poder violento do fogo e o frio congelante lutando dentro de seu corpo. Para ele ainda ser capaz de mostrar uma força de combate tão aterrorizante nesta situação era emocionante e ao mesmo tempo horripilante. Esta luta selvagem e insana durou quase metade do tempo de uma vara de incenso queimar. Os mais de 100 golems de pedra foram completamente demolidos por Li Ming, sem deixar nada além de pedras esmagadas. Embaixo de Li Ming, uma montanha de rochas foi formada. Quanto a Li Ming, ele estava no topo desta montanha de rochas, apoiado na lança de sangue da Fênix. Os fortes ventos passaram por ele, enviando mechas de seus cabelos esvoaçando ao vento. Neste momento, tingido de carmesim, ele era como um deus da guerra sanguinário, fazendo com que as almas daqueles que o viam tremessem. Nesse instante, todos ficaram surpresos. Não era apenas a força de Li Ming, mas seu espírito indomável, sua tenacidade em batalha e sua vontade, pareciam poder conquistar os céus. Os anciãos da Ilha Serena arregalaram os olhos. Mesmo alguém como Xiao Alga, que odiava Li Ming, não pôde deixar de reconhecer que a magnitude das conquistas atuais de Li Ming não era apenas porque ele teve muitas chances de sorte, mas porque sua vontade superava em muito o senso comum. A tribulação celestial acabou. Ishuitong olhou para Li Ming com o coração acelerado. Atualmente, não havia uma única parte do corpo de Li Ming que estivesse intacta. Ele estava tingido de sangue e parecia um demônio azura que se levantara do inferno. Se uma mulher mortal visse Li Ming agora, ela empalideceria, possivelmente desmaiando. Mas para Ishuitong, quando a aparência de Li Ming caiu em seus olhos, ela realmente sentiu como se Li Ming estivesse repleto por um charme infinito, deixando em sua mente uma experiência palpitante que nunca seria apagada. A aparência de um artista marcial poderia ser alterada usando métodos de cultivo específicos. Ninguém seria capaz de perceber sua aparência original com a percepção. Eles poderiam até mesmo restaurar sua aparência jovem consumindo uma parte de seu cultivo. Além disso, quando o corpo de um artista marcial era refinado de novo, não existiam muitos artistas marciais que fossem muito feios. Assim, a feiura e a beleza não eram o que os artistas marciais buscavam em um companheiro vitalício.
O que eles olhavam era a vontade de uma pessoa, seu talento, experiência e todo tipo de outras coisas intrínsecas. Mesmo que a aparência atual de Li Ming fosse feroz, sem um menor traço de beleza, sua aura sanguinária de invencibilidade, seus traços tenazes e inflexíveis, tudo isso se gravou profundamente no coração de Yi Shuitong. E talvez não tenha sido apenas Yi Shuitong quem se sentiu assim também. A tribulação celestial acabou. A força vital de Li Ming já é extremamente fraca. Suportar as tribulações duplas da água e do fogo e também lutar contra os golems de pedra não é algo que um ser humano deveria ser capaz de conseguir. Li Ming extrapolou sua vitalidade. Temo que ele esteja em uma situação perigosa. A vitalidade sanguínea de Li Ming estava de fato fraca, quase todo o seu sangue havia sido drenado. E neste momento, Li Ming de repente se virou. Uma luz brilhante brilhou em suas pupilas. Dentro do corpo de Li Ming, o sangue de medula de dragão começou a se agitar silenciosamente, renovando seu sangue. Toda a vitalidade sanguínea dentro do corpo de Li Ming começou a queimar lentamente. Isso, que tipo de vitalidade bizarra é essa? Mesmo no momento em que ele é como uma lâmpada sem óleo, ele ainda consegue se recuperar. Céus! Seus ferimentos estão se regenerando. Isso é simplesmente um milagre.